Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Sejam bem-vindos. Vamos começar a lição de hoje orando? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por esse dia, te agradecer por esse domingo abençoado, aqui na classe de estudos bíblicos dominical, Senhor, da família, ó Pai. Senhor, venha estar com todas as famílias hoje, nesta manhã, que o Senhor venha a trazer uma ministração boa, uma ministração que venha a ajudar na vida das famílias da igreja, Pai. Senhor, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo bom, irmã? Tudo bem? Bem, vamos dar continuidade aqui ao estudo bíblico, né? Voltado à educação dos filhos. Então, a gente vai falar aqui novamente sobre os filhos serem a herança do Senhor, tá? Então, pode passar, Davi? Falando em filhos, herança, o meu filho que é herança está ali, ó, pilotando a transmissão. E eu queria começar com uma pequena provocação aos irmãos, né? O que diz a Bíblia sobre ser pai, né? O que a Bíblia nos orienta em termos de como sermos bons pais e por quê? Alguém sabe? Alguém tem uma ideia? A gente já falou isso aqui, estamos falando mais de 2 vezes sobre isso, né? O que é ser um bom pai? O que é ser um bom pai, Davi? Pode passar para o próximo slide. Bem, para nós sermos bons pais, nós primeiramente temos que saber o que Deus é para nós. E Deus é pai, né? Então a palavra Jefé vem de Jeová, né? Então Jeová e Jefé são os nomes de Deus, no qual diz Deus conosco, né? Deus dos nossos pais. Isso vem lá daquela passagem bíblica, né? Onde no Egito, né? Quando o povo estava cativo no exército, que Deus fala com Moisés e Moisés vai ao encontro de Deus e é colocado como o libertador do povo de Israel, tá? Então, quando Moisés sobe ao monte e vai falar com Deus, ele recebe essa revelação e a primeira coisa que ele faz é dizer que ele não é capaz, né? Que ele não é um bom orador, que ele é gago, que ele não fala muito bem. Como é que ele vai liderar o povo para libertar o povo de Israel do cativeiro do Egito, sendo que ele não é capaz, né? E durante essa conversa que Moisés tem com Deus, ele pergunta o nome de Deus. Ele fala: eu vou falar no nome de quem? Quem és tu, Senhor? Né? Pode passar para o próximo slide. E Deus responde lá em Êxodo 3, de 12 a 15. Vamos ler? Lá em Êxodo, nesse encontro que Moisés teve com Deus, né? Ele pergunta o nome de Deus. Aqui. 3, 12 a 15. Vamos começar no 11, tá? Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhes respondeu: eu serei contigo, e este será sinal de que eu te enviei, pois de haveres tirado o meu povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis quando eu vir os filhos de Israel, lhes dizer: Deus dos vossos pais me enviou a vós outros. E eles lhes perguntaram: qual o seu nome? O que lhes direi?
E aí eu queria interromper aqui rapidamente para a gente fazer uma pequena reflexão, né? Por que Moisés pergunta a Deus, né, qual é o nome de Deus? E nós precisamos entender a motivação de Moisés aqui. E vários estudos bíblicos, né, e teologias indicam que o costume daquela época era de que as pessoas que sabiam o nome dos deuses pagãos, controlavam aquele Deus. Então o intuito de Moisés aqui não era bem tão nobre naquele momento, né? Porque a partir do momento que Deus revela o seu nome a alguém, quando ele chega para falar em nome de Deus, ele se coloca como alguém que controla aquele Deus. Mas o nosso Deus, ele é incontrolável, não é verdade? E aí Deus, ele responde a ele, né? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Pode ver, não? Mas assim dirás aos filhos de Israel: eu sou o eu sou me enviou a vós outros. Disse ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, e Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó me enviou a vós outros, até o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Então, quando a gente fala de Deus Jafé, né, do nome de Deus Jafé, ele fala que é o Deus dos nossos pais. Abaixa um pouquinho o microfone, porque acho que estava dando retorno lá na ponta. Lá na ponta, o último de lá. É o último. É o último, tá. Alô? Alô, foi muito. Aumenta um pouquinho. Alô, alô? Deu. Então, quando Moisés tenta extrair de Deus qual é o nome de Deus, com o intuito de controlar aquele Deus, de dizer para o povo de Israel de que ele é a pessoa que controla a Deus, e ele referencia a Deus dos seus pais. Então, quando a gente fala de sermos bons pais, primeiramente a gente tem que lembrar de como Deus é pai. Como Deus é pai com a gente? E o que fazemos quando temos que revelar aos nossos filhos quem é Deus? Bem, nós temos que apontar para algum lugar. Nós temos que dizer para os nossos filhos quem é Deus, primeiramente. E como a gente referencia isso? É o Deus do meu pai, é o Deus da minha mãe. E assim o seu filho vai dizer para os filhos dele. Vai ensinar o caminho de Deus para os filhos dele, dizendo: olha, eu sirvo um Deus que o meu pai servia. Como o meu avô, como o meu bisavô. Então, da mesma forma que Deus revela para Moisés aqui, como o grande eu sou, é que nós devemos orientar os nossos filhos a seguirem os passos de Deus da mesma forma. É Deus dos nossos pais. Pode passar. Opa, foi muito. Volta desculpa. Volta um slide. É isso mesmo. Então, Deus disse a Moisés: eu sou o que sou, e disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Pode passar. Qual é a tarefa de um pai? Qual é a responsabilidade, segundo a Bíblia, de um pai ou de uma mãe? Alguém sabe? Alguém dá uma dica. O que o irmão acha? O que é ser pai, segundo a Bíblia, irmão? Que corrige? O que mais? Educa. Cuida. O que mais? Irmã?
que siga o caminho do Senhor. Pai é tudo isso, né? Mas existem princípios bíblicos que indicam o que é ser pai. Deus designa tarefas aos pais. Nós já falamos aqui nos estudos que filhos são como flecha, né? E quando a gente aponta uma flecha para o alvo, né? Você mira um determinado lugar. Não se desviará dele. O que é isso? Ensinar o... Vou pegar aqui o gancho da irmã. O que é ensinar o filho no caminho que deve andar? Orientar na palavra, né? E aí, conforme eu estava dizendo, um filho é como se fosse uma flecha na mão do arqueiro. Aponta-se um alvo. Qual é o alvo que devemos apontar? Cristo. E nós apontamos, agora, imagina que o alvo é naquela parede, eu estou apontando e eu solto a flecha. Qual é a probabilidade de eu atingir o alvo? Muito grande. Mas e se eu fizer assim, eu vou atingir o alvo? Não vou. Por que eu não vou? Porque eu não estou orientando o meu filho àquele alvo. Eu simplesmente estou deixando a flecha ir para qualquer lugar e se espera de que eu atinja o alvo. Isso não vai acontecer. E olha que quando nós, pais, orientamos os nossos filhos, não tem nada quem diga que a gente vai acertar exatamente o alvo, porque depende deles. E pode vir um vento. O microfone está muito ruim. O ar-condicionado, tá. Então, assim, você mira no alvo e mesmo assim pode vir um vento, influências do mundo, de amizades, que podem desviá-lo do alvo. Pode passar. Então, a Bíblia indica 4 deveres principais dos pais na educação dos filhos. A primeira tarefa é o que a irmã indicou ali. Instruir os filhos o conhecimento da palavra. A única forma dos filhos aprenderem sobre o Deus dos nossos pais, sobre o seu Deus, é ensiná-los a palavra. E a irmã trouxe aqui, deu um pequeno spoiler no comecinho, mas educa a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Não é verdade? Então a primeira tarefa que Deus nos dá como pais é ensinar a palavra aos nossos filhos, para que eles não se desviem quando envelhecer. Uma semente plantada vai florescer. Não é? Pode passar, Davi. Vamos ler lá em João 14, para a gente entender o que é o caminho, porque a Bíblia fala para ensinar o caminho que deve andar, não é? Então, lá em João 14, diz o que é o caminho. E o que é o caminho? Segundo a palavra de Deus, né, nesse momento é onde Jesus confronta os discípulos. Porque os discípulos perguntam, né, para ele, qual é o caminho? Por onde devemos andar? Né? Vamos ler? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Isso é Jesus falando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, e vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então esse é o caminho que nós devemos seguir e orientar os nossos filhos a seguir. E quando eu for vos apresentar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também ao meu Pai, desde agora, e conheceis e tendes vistos. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhes Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não tens me conhecido? Quem me vê, vê a mim e vê ao Pai. Como dizes tu, mostrai-nos o Pai. Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as vos digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as tuas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Só até aqui. Então Jesus deixa bem claro, né? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas vamos destrinchar isso aqui um pouquinho. O que significa Jesus ser o caminho? Se devemos instruir os nossos filhos o caminho que devem andar, ensinar-nos da palavra, para que quando crescer, quando virar adulto, quando virar velho, não se desvie. A vida é assim, feito de estradas, de escolhas. E os nossos filhos têm que ter o livre-arbítrio de escolher o caminho que deve andar. Mas se nós não orientamos que o caminho único e verdadeiro é Cristo, como a gente vai querer atingir o alvo? Como? Se a gente deixa eles ao bel prazer. E o que significa quando Jesus fala que ele é o caminho? Jesus trilhou um caminho. Jesus teve uma vida, uma jornada. E quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele veio para nos mostrar como viver. Porque Jesus não precisava vir à Terra. Ele estava lá na glória com Deus. E o povo andava sofrendo e não se sentia capaz de enfrentar os desafios da vida. E aí ele veio e falou assim: eu venci o mundo. Então, quando seu filho sofrer, quando seu filho estiver angustiado por uma nota na escola, por uma frustração no trabalho, a quem ele deve recorrer? Deve recorrer ao patrão? A namorada? O namorado? Quem? A Jesus. Entender qual foi a vida que Jesus levou na terra, porque Jesus venceu o mundo. E não nos iludamos, meus irmãos, de que os nossos filhos não vão sofrer, não vão sentir a necessidade de tomar escolhas e decisões. E as melhores escolhas e decisão ele só vai tomar se conhecer realmente a Jesus. Se conhecer as decisões que Jesus tomou. O caminho, a verdade e a vida. Pode passar. E a segunda tarefa que a Bíblia nos indica a dar-nos aos nossos filhos é ser exemplo. Nós já falamos isso aqui algumas vezes. Do que adianta pregarmos algo e na nossa casa sermos diferentes? O ensino proveniente apenas dos lábios provavelmente será ineficaz. Os filhos são espertíssimos em detectar incoerência e rejeitar hipocrisia. Né? E eu costumo falar aqui, né, na IBD, que toda vez que, desde que eu tive os meus filhos, né, eu sou uma pessoa melhor. Porque eu tenho que me tornar melhor para que eles sigam o meu exemplo. E meu pai dizia, faça o que eu falo, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Meu pai falava. Pior hipocrisia. Porque eu não aprendi com meu pai pelo que ele dizia, mas pelo que ele fazia. Os nossos filhos observam os nossos atos. As nossas palavras, muitas das vezes, quantas vezes? Meu filho está aqui.
Ele falou, pai, mas você disse isso, mas você faz aquilo. Ele falou, poxa, filho, é verdade. Eu tenho que dizer e fazer. Porque a única forma do filho aprender não é em cima do que eu falo, mas em cima do que eu faço. E se eu faço errado, como é que eu vou exigir que meu filho faça certo? Se eu não sou um pai dedicado, que lê a Bíblia, que está domingo na igreja, como é que eu espero que meu filho esteja na igreja? Como é que eu espero que meu filho, quando enfrentar as dificuldades da vida, recorra a Deus e não ao mundo? Hoje é menos comum, mas na época dos nossos avós e dos nossos pais era muito comum. Vem a mãe para a igreja e o pai fica em casa. Ou vem o pai e fica a mãe. Não é? E aí o filho tem aquele negócio. Ué, será que eu vou seguir o que meu pai faz ou o que minha mãe faz? Minha mãe vai para a igreja, mas meu pai não vai. Poxa, para mim é mais vantagem não ir. Então eu vou falar que eu estou seguindo meu pai. Se meu pai não vai, eu tenho a justificativa de eu não ir também. Se minha mãe lê a Bíblia e o meu pai não lê, quem que eu vou seguir? Se meu pai lê e a minha mãe não lê. Não é? Então, tem que ter coerência. Não podemos simplesmente achar que educar um filho é dizer o que ele deve ou não deve fazer. Porque ele vai aprender através das suas atitudes. Vamos ler lá em João 13, 12. E depois João 13, 15. 13 e 12. Vamos ler de 12 a 15, na verdade. Depois de uma lição de humildade. Depois de lhes lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendes o que fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e disses bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos laveis os pés, também vos deveis lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que servo não é maior do que o seu senhor, nem enviado maior do que aquele que os enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se praticareis. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi, e antes para que cumpra as Escrituras. Então, esse é um exemplo claro. Jesus, o que ele está fazendo quando ele chega nesse jantar e lava os pés dos discípulos? O que ele está fazendo? Ah, não é porque todo mundo está sujo, está todo mundo com chulé, e então eu vou lavar o pé de todo mundo? Não. Ele está dando exemplo de como devemos ter humildade perante os nossos filhos. Não é maior o Senhor do seu servo. Então, se Deus serve de exemplo para nós devemos ser exemplos para quem? Para os nossos filhos. Com humildade, sem ser autoritário. Eu confesso para vocês, para mim é muito difícil não ser autoritário. Meu filho está aqui e ele não me deixa mentir. Eu sou uma pessoa muito autoritária, não sou, Davi? Bastante. Mas não é o correto. O correto é dar exemplos. É ser humilde. E aí, com essa humildade, os nossos filhos vão entender, vão aprender qual é o caminho que devem seguir. Qual é? O alvo. Amém? Pode passar. Terceira tarefa: disciplinar. Essa é uma tarefa muito difícil.
Vamos lá em Provérbios 29, 25, que vai nos dizer o que é disciplinar. Não, 29, 15, desculpa, eu errei. 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma venha envergonhar a sua mãe. Eu vou repetir. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma venha envergonhar a sua mãe. Então a Bíblia diz muito claro que a responsabilidade dos pais, do pai e da mãe, é, primeiro, ensinar o caminho que deve andar, ensinar qual é o caminho e disciplinar. Às vezes, uma palmadinha, né? Agora está na moda, depois da lei da palmada, você não poder educar o seu filho com uma palmadinha. Irmãos, eu não estou dizendo para espancar os filhos, tá? Mas é necessário disciplinar. É necessário repreender. É necessário frustrar os nossos filhos. Pode passar. Disciplina, correção, é uma demonstração de amor. Quem ama, corrige. Porque se você não ama, você não liga para a pessoa. Não é verdade? Lá em Apocalipse 3,19. Vamos ler? Está ali na tela, né? Apocalipse 3,19. Eu repreendo e disciplino quanto amo. Se, pois, zeloso, arrepender-te. Novamente, Deus como Pai, o que Ele faz com a gente? Nos disciplina, nos repreende, indica que estamos andando por caminhos errados. Como devemos proceder com os nossos filhos? Disciplinando. E Deus fala que assim como disciplina, eu compreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso, arrepender-te. Eu gostei dessa figura que eu coloquei aqui, porque disciplina e amor têm que andar juntos. Se a disciplina é muito alta e o amor muito baixo, vira violência. Se o amor é muito alto e a disciplina é baixa, você cria filhos mimados. Muito amor, meus irmãos, também prejudica os nossos filhos. E é engraçado, porque o bichinho complicado, e a gente ama com todo o coração, com toda a nossa alma, dá a vida por eles. Novamente, quem deu a vida por nós? Jesus. Qual o pai e a mãe aqui que não daria a vida pelo filho? Qual é o exemplo que a Bíblia nos dá? Dê a vida pelo seu filho. Assim como Jesus entregou a sua vida por todos nós. Pode passar. Dedique a disciplinar o seu coração e os seus ouvidos à palavra que dão conhecimento. Disciplina ao ler a palavra, lá em Provérbios 23, 12. O que é disciplina? Alguém consegue me resumir aí? O que é disciplina? Além da vara, né? Não é só. Disciplina não é só pegar a varinha e
e dá no bumbum da criança. O que é disciplina? O que é disciplina, irmã Idê? Eu vou dar um exemplo de como foi com meu filho, tá? Hoje ele tem 42 anos. Quando ele tinha 5 anos, eu fui ensinando para ele. Eu não era cristã, eu era uma católica, mas eu era praticante. Eu temia a Deus. Eu fui ensinando essas coisas para ele, porque eu não sabia que Jesus Cristo era o caminho, a verdade e a vida ainda. Então, eu fui ensinando para o Daniel o caminho que ele deveria andar. Meu filho, olha, isso é certo, isso é errado. No dia que ele fazia uma coisa errada, que eu tinha ensinado que era certo, ele já pegava umas palmadas na mão. Eu fui ensinando meu filho assim. E quando ele foi para o colégio, para o primário, era o tempo que, não sei se alguém aqui lembra, mas era o tempo que quem vendia laranja na porta dos colégios enfiava droga na laranja, no chocolate, enfim, de tudo que as crianças gostavam de comer. E eu ensinei para ele, não aceite absolutamente nada que alguém lhe dê, ou na escola, ou no ônibus, ou em qualquer lugar que você esteja. O Daniel trouxe isso com ele até os 15 anos. Por quê? Porque eu ensinei o caminho que ele deveria andar. Eu ensinei que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E o filho dele, ao aceitar Jesus como Salvador, ele tinha 14 anos, mas ele já entendia. Entendeu? E depois foi ele que veio me ensinar, porque ele aceitou a Jesus primeiro do que eu. Olha só. Então, assim, com 14, 15 anos, quando ele fazia uma coisa errada, ele já era mais alto do que eu falava, senta aqui. Ele sentava, não sabia para que era eu, ó, puxando a orelha dele. No dia que ele descobriu, ele não sentou mais. Então, olha só o que a irmã Idê fez. É ensinar. É ensinar. O menino no caminho que ele deve andar, e mesmo quando ele envelhecer, ele vai se afastar dele. Até hoje ele lembra. E você falou aí de surra, né? Realmente, não é isso que educa um filho. Meu filho levou 3 surras na vida. No dia que ele completou 33 anos, eu sentei com ele, estávamos só nós dois em casa, comendo uma pizza, e eu conversando com ele, eu falei, meu filho, foi tão difícil nós chegarmos até aqui. E aí eu sou Maria Mole, comecei a chorar. E ele me perdoa, meu filho. Pedi perdão realmente para ele, das coisas que eu fiz, das coisas que eu deixei de fazer, porque tinha que trabalhar demais, não dava muita atenção para ele realmente. Sabe o que ele me respondeu? Mamãe, eu agradeço a Deus todas as vezes que a senhora me deu uma surra, porque eu estava fazendo alguma coisa errada. Porque isso, mamãe, contribuiu para o meu caráter. Olha só. Contribuiu para o que eu sou hoje. Então, eu acredito que disciplinar seja isso. Né? Sim, sim. Olha só que exemplo, que testemunho bacana da irmã Idê, né? Disciplinar é ensinar o caminho, né? Começa nas pequenas coisas, né? A irmã Idê trouxe aqui o exemplo da laranja na porta da escola, de não aceitar nada de estranhos. É uma disciplina. Arrumar o seu quarto é disciplina. Eu não vou falar nada também, não, né? Normal, eu também não arrumava o meu quarto, mas minha mãe sempre pegava no meu pé. Então, assim, a disciplina, e isso é uma coisa que, além da perspectiva bíblica, né? Disciplina é uma coisa que nós temos que levar para a vida. Quem não tem disciplina, não vence na vida. Quem não tem organização, não vence na vida. Então, tem que ter rotinas. Tem que ter responsabilidades, tem que ter disciplina em tudo o que se faz. Então, quando a gente fala assim, né? Eu tenho disciplina em todo dia que eu chego em casa, tomo um banho, sento no sofá e leio um livro. É disciplina. É rotina. Se você vai trabalhar numa empresa e você não tem disciplina, o que acontece com você? Você é demitido. Vai no exército ou na polícia,
né? Trabalhar no exército ou na polícia e tenta não ter disciplina para ver o que acontece. E qual é a nossa disciplina em aprender da palavra de Deus? Estamos tendo disciplina? Porque a gente falou anteriormente de que os filhos não aprendem porque você fala para eles fazerem, mas porque você faz. Você é disciplinado? Se você não é, como exigir do seu filho que ele seja? Pode passar. Quarta tarefa: orar. Meu irmão, minha irmã, vocês não têm noção do poder da oração. O pai e a mãe que não ora tá lançando a flecha para trás, não é nem para frente, não é nem assim meio de lado. O pai e a mãe que não ora deixa aberto frestas para que o seu filho seja levado pelo mundo. Sem súplica constante diante de Deus em favor dos filhos, todos os demais esforços serão inúteis. Não adianta. E o que está dizendo aqui? Que não adianta nada eu ser exemplo, eu falar das coisas de Deus, eu mostrar, fazer tudo certinho, se eu não oro. Não adianta nada. A oração move montanhas. Ore pelos seus filhos. E quando nada parece dar certo, ore. Orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 20. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito, não desprezei as profecias, examinai tudo, retente do bem, abstemos de toda aparência do mal. Orar. Orar sem cessar. A tudo dai graças. A Liliane falou semana passada aqui da minha avó. Minha avó, se ela se atrasa para um lugar, ela agradece a Deus. Por quê? A tudo dai graça. Tem um motivo, tem um propósito de Deus para aquela situação que você está passando. Quantas vezes a gente não culpa a Deus por situações e dificuldades que nós estamos passando? Quando, na verdade, a palavra de Deus nos diz, a tudo dai graça. A tudo dai graça. Tudo mesmo. Quando tudo não significa só uma coisa ou só outra. Não, eu só vou dar graça para as bênçãos que eu recebo. Não. Dá graça também pela dificuldade que você está passando. Se você está passando uma dificuldade financeira, agradece a Deus. Porque o que seria de você se você não estivesse passando aquela situação financeira? O que seria do seu caráter? Se o seu filho está sofrendo, dá graça a Deus. Porque isso está formando o caráter dele. Amém? Pode passar. Meus filhos, vocês são bênçãos que Deus me concede para que eu descobrisse o que é amar de verdade. Eu falei isso aqui no começo. Filhos são presentes de Deus para nossas vidas. É uma missão que Deus nos deu, criar os nossos filhos. E os nossos filhos, eles nos fazem pessoas melhores, crentes melhores. Por quê? Porque nós temos que ser exemplo para eles. E ao mesmo tempo que nós temos que ser exemplos, nós temos que melhorar a nós mesmos para que eles sigam os nossos passos. Amém? Como é que a gente está de tempo aqui, mas a gente já encerrou. Pertinho do final. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por tudo, te agradecer por essa palavra, te agradecer por este ensino, Senhor. Senhor, te pedimos para que sejamos exemplo para os nossos filhos, Senhor, sempre em oração, que as disciplinas que nós aplicamos aos nossos filhos sejam disciplinas justas, disciplinas corretas, Senhor, que os caminhos que nós venhamos a ensinar aos nossos filhos seja o caminho dos nossos pais, dos nossos avós, Senhor, que seja o caminho de Deus, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.